Olá, um grande abraço para você que a partir de agora acompanha o programa Tempo Esportivo. Vamos juntos mais uma vez, ao vivo e ainda em formato virtual, juntos pela TV Sete Lagoas, canal 8 da NET, também na parceria através da TV Câmara Municipal de Sete Lagoas, TV aberta, canal 46.2. A partir de agora também, você acompanha o Tempo Esportivo pelas nossas plataformas digitais, sempre pelo Sete Lagoas Play, Facebook, o aplicativo e também no site www.setelagoasplay.com.br. Hoje é quinta-feira, 18 de junho de 2020. Olha, gente, ontem uma reunião importante na cidade administrativa em Belo Horizonte, e tudo caminha para a volta do futebol profissional em Minas Gerais na segunda quinzena de julho. Ainda falta um detalhe, ainda não está oficializado, mas caminha para esse sentido aí. Alguns estados já determinando a volta do futebol, Santa Catarina vai ser o primeiro deles. A gente vai falar também sobre os bastidores de Atlético, de Cruzeiro, tudo que está acontecendo para você, já com essa perspectiva da volta aqui no Brasil. Lá na Europa a bola já está rolando há muito tempo, já teve time dando volta olímpica lá no final de semana, ontem teve time ganhando Copa lá na Itália, enfim, vamos juntos, hoje recebendo o comentarista, o homem que mais gosta de futebol internacional aqui na nossa região, Thiago Lourenço Maia. Um abraço, Thiago, tudo bem? Um abraço para você, Auro Vilaço, um abraço para o pessoal que está nos acompanhando aí no Tempo Esportivo e a volta, né, do futebol brasileiro, né? Inclusive, nesta quinta-feira, teremos a volta do Campeonato Carioca, o jogo entre Bangu e Flamengo, onde Botafogo e do Fluminense, que são contra a volta. A Rede Globo também, com o Flamengo, ainda não se acertaram. Inclusive, o jogo hoje não terá transmissão na televisão, né? Então, é algo meio estranho, é algo que não foi muito combinado e vai acontecer a volta do Campeonato Carioca, né? A gente não sabe se termina. E sobre o Campeonato Mineiro, a volta parece também ser algo que vai acontecer no próximo mês, no final de julho. Atlético e Cruzeiro talvez fazendo jogos do Independência, o América também, e equipes do interior com possibilidade de fazer jogos em centro de treinamentos, né? Que seria uma novidade, que seria aí diferente do que nós estamos acostumados a ver. Mas, mesmo diante toda essa pandemia, os números aumentando, mas parece que chegou o limite, né, da espera dos clubes para voltarem com o futebol, até porque a conta chega, e isso é realmente preocupante. Então, não é o momento ideal, mas a passada está sendo dada. Você pode participar do Tempo Esportivo, mandar o seu recado, a sua sugestão, a sua crítica, interagir conosco. O nosso WhatsApp está aí no vídeo para você, mensagens de texto, torpedo. 31 é o DDD de Sete Lagoas e o nosso número é o 99986-5732. Fique à vontade, participe, nos ajude a fazer o Tempo Esportivo. O Thiago Maia está lá na casa dele, tem um cachorrinho latindo lá. Eu estou aqui na Rádio Eldorado, cada um onde pode estar, ainda nesse momento de isolamento social e torcendo para que tudo isso passe logo, que a gente possa voltar, inclusive, a fazer o nosso programa no estúdio. Eu vou chamar o primeiro intervalo e na volta a gente vai entrar com esses detalhes aí dos bastidores. Olha, pode sobrar até para Sete Lagoas, viu? A bola pode rolar até em Sete Lagoas no Campeonato Mineiro. Eu vou explicar daqui a pouquinho. Segura aí que o Tempo Esportivo volta já. Você sabe identificar os sintomas de dengue, chikungunya e zika? Febre, dores de barriga e náuseas, dores de cabeça, dor atrás dos olhos, manchas vermelhas na pele e dores nas articulações podem ser sintomas dessas doenças que são graves, fazem sofrer e podem até matar. E você, já combateu o mosquito hoje? Proteja a sua família.
Sabe que desde que eu comecei na Wizard, meu perfil tá bombando? Outro dia eu postei sobre a inteligência artificial que corrige a pronúncia e ganha um montão de like. Aí eu postei que a Wizard tem lição por comando de voz e choveu o comentário. Mas sobre o foto tradutor eu não vou postar não. Porque aí vai encher de seguidor, hashtag, fã-clube. E se tem uma coisa que eu não tô afim é de perder minha privacidade. Tudo tem um limite, né? Inovação dentro e fora da sala de aula e todo o conhecimento da maior rede de idiomas do mundo? Só podia ser Wizard. Faculdade Avance. São 10 anos de bons serviços prestados à nossa cidade e região, sempre levando conhecimento de qualidade para formar cidadãos competentes e competitivos. Faculdade Avance. Sistema Uninter, uma empresa do Grupo Carnot. O caminho que eu escolhi não é o mais fácil. Mas é ele que me mantém firme e me dá segurança para seguir em frente. Eu sei que desvios existem de sobra. A droga é um deles. Mas quando o esporte toma conta da nossa vida, ele dá força, foco e persistência pra gente não se perder. Na minha vida, eu escolho a direção. E você? Qual caminho vai escolher? Você nunca será livre se escolher usar drogas. Coronavírus. Atenção, se você tem mais de 60 anos, fique em casa, mesmo sem sintomas. As demais pessoas devem fazer sua parte. Reduzir a circulação é extremamente importante para diminuir a transmissão do coronavírus. Só procure um hospital de referência se estiver com falta de ar. Dúvidas, ligue 136 ou acesse saude.gov.br/coronavírus. Quer saber mais? Baixe o aplicativo Coronavírus SUS. Ministério da Saúde. Governo Federal. Coronavírus. O que você precisa saber e fazer. Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas mais comuns são febre e tosse ou dificuldade para respirar. Para se prevenir, lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com o braço e não com as mãos. Mantenha os ambientes ventilados, não compartilhe objetos de uso pessoal e evite aglomerações. Caso apresente os sintomas, procure um posto de saúde. Estamos de volta, vamos juntos com a sequência do nosso tempo esportivo pela TV Sete Lagoas, pela TV Câmara, pelas nossas plataformas digitais, através do aplicativo Sete Lagoas Play, Facebook também. Numa quinta-feira, meu caro Thiago Maia, de muitas possibilidades, muitas perguntas, mas ainda faltando algumas respostas para a volta do futebol profissional aqui no Brasil. Como a CBF deixou a cargo de cada federação e de cada estado, nós vamos ter essa volta em momentos diferentes. Por exemplo, a Federação de Santa Catarina já definiu, o Campeonato Estadual volta no dia 8 de julho. Seria o primeiro, né? Só que aí agora tem essa antecipação do Campeonato Carioca, que aí tá cheio de liminar, a gente não sabe, como você disse, se vai chegar ao fim, se vai paralisar, se vamos ter mesmo jogos. Fluminense e Botafogo entraram, inclusive, com pedidos na justiça para que não sejam obrigados a entrar em campo, enfim, uma confusão tremenda. Mas, além do Rio de Janeiro, Santa Catarina também já definiu, e aqui em Minas Gerais, ontem teve reunião com membros do Comitê de Crise, com o pessoal do governo do estado, o presidente da Federação Mineira de Futebol, Adriano Aro, e ficou tudo mais ou menos previsto para voltar 26 de julho, ainda dependendo de uma análise final dos órgãos da área de saúde e dos protocolos que serão providenciados. Mas a ideia, Thiago Maia, dentro daquilo que você falou na abertura, é de que a gente tenha os jogos acontecendo numa única cidade. A ideia é Belo Horizonte, mas o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, está resistente, ele ameaça não autorizar, mesmo com portões fechados, que os jogos aconteçam em Belo Horizonte, e o prefeito ele é soberano nesse sentido. Se ele não autorizar, os jogos não poderão acontecer lá. E as duas outras alternativas são Nova Lima e Sete Lagoas.
Agora, se não forem em Belo Horizonte, mandar os jogos pro Penidão, tendo a Arena do Jacaré aqui também, eu acho que chega a ser uma brincadeira até de mau gosto, né, Thiago? Vamos torcer para que seja em Belo Horizonte. Se não for, que seja em Sete Lagoas. Porque a Arena do Jacaré tem lá um problema de estrutura, de arquibancada, mas isso não vai interferir. Nós não vamos ter público. Então qual o problema? E em termos de gramado, de campo, a Arena do Jacaré, com todo respeito ao pessoal de Nova Lima, mas a Arena do Jacaré é muito melhor do que o Penidão. E essa questão também de ter os jogos nos CTs que você falou, ela está sendo rechaçada pelas emissoras de TV, tanto a aberta quanto a fechada, porque os centros de treinamentos eles não têm estrutura para essa transmissão ao vivo. Vamos aguardar, Thiago Maia. Uma série de discussões que também passa aí pela televisão, né? Porque é detentora dos direitos, os clubes também dependem das transmissões dos jogos. Acredito que essa ideia de jogos em centro de treinamento não é viável, pode até vir a acontecer, mas não é viável. Jogos em Belo Horizonte, como você mesmo diz, depende do prefeito, do Alexandre Calil, se ele vai realmente aceitar, né, que tenha jogos em Belo Horizonte, aí possivelmente seria no Independência, talvez no Mineirão, até se fala dos jogos acontecendo na Independência e não no Mineirão. E uma segunda possibilidade, Sete Lagoas, acredito que está muito à frente de Nova Lima, né? Em todas as questões de comodidade, desde vestiário, chegada dos atletas, comissão técnica, o espaço, né, na Arena do Jacaré, no entorno, é bem melhor, é um espaço onde a comodidade para os atletas, para quem chega para fazer o jogo, é bem superior à Nova Lima. Questão de gramado, acho que também não se compara. Para a transmissão dos jogos, né, da televisão, também não se compara. Então, caso não aconteça em Belo Horizonte, acredito que Sete Lagoas, pela proximidade e por tudo que nós dissemos aqui, pode ser a segunda opção, né? Mas parece que realmente vai voltar, pelo menos, aí o Campeonato Mineiro da primeira divisão. O módulo 2 talvez iria acontecer após o término, né, da primeira divisão do Campeonato Mineiro, e lá no final do ano, talvez acontecendo aí a segunda divisão do Campeonato Estadual, né? É uma série de perguntas que a gente ainda faz, que nós mesmos ficamos nos perguntando. Como que vai ser este retorno? Como que vai ser para prevenir contra o risco, né, do Covid-19? Todos os atletas vão fazer exames diários, comissão técnica, árbitros, pessoas que vão trabalhar nos jogos, enfim. É uma situação onde somente quando der a primeira largada, né, quando realmente colocar em prática o que está se falando, nós vamos ter conhecimento de como vai ser o retorno do futebol brasileiro. Porque voltando agora, acredito que o campeonato estadual, os demais estaduais voltando agora, serão testes, né, para a volta do campeonato brasileiro, da Copa do Brasil, até mesmo pensando aí em Copa Libertadores. Agora, Thiago, eu estava aqui tentando entender esse calendário do futebol brasileiro, porque realmente, olha, é uma loucura esse calendário brasileiro. Ele já é uma loucura em condições normais. Agora, com essa pandemia, complicou mais ainda. Veja bem, a CBF, ela está talvez ela esteja acertando de um lado, mas errando o outro. Quero até ouvir a sua opinião. Veja bem, a CBF deixou para cada federação, para cada estado resolver e definir a data da volta do campeonato estadual, né, de cada estado, porque ela entende, e eu também nesse sentido concordo, que cada região do país vive uma realidade. Por exemplo, Minas Gerais, teoricamente, né, pelo menos de acordo com os números oficiais, a situação da pandemia aqui está um pouco mais controlada, apesar que os números até subiram nos últimos dias, mas em relação a São Paulo, Rio de Janeiro, Pará, Ceará, Amazonas, a situação aqui está mais tranquila. Por outro lado, vamos imaginar aqui, se a CBF deixar isso solto para qualquer época do ano, vai ter estado aí voltando o campeonato estadual em outubro, novembro, sei lá quando. Então, por um lado, ela age corretamente de deixar para cada estado resolver, mas ela tem também que limitar isso aí. Olha, gente, entre julho e agosto tem que terminar os estaduais.
Quem quiser voltar em julho, que volte. Quem quiser voltar em agosto, que volte. Mas não dá para passar disso. Porque o que se fala é que o Campeonato Brasileiro começaria no início de setembro, as 4 divisões, sendo que Série A e Série B poderão avançar até março do ano que vem. Então, se você não cria um limite de data, o negócio vai ficando. Daqui a pouco você não pode começar o Campeonato Brasileiro, porque os estaduais estarão em andamento e não vai ter data, né, Thiago? Olha, sobre o calendário do futebol brasileiro, fica muito bem claro que existe uma dificuldade enorme de você conseguir fazer tantos campeonatos, né, em um período tão curto de tempo, né? E devido aos campeonatos estaduais, se eu não me engano, são 27 campeonatos estaduais, entre séries A, B, C, enfim, são diversos campeonatos. Né? Mas a gente trazendo para a realidade nacional, quando a gente fala de Campeonato Brasileiro da Série A, ou até mesmo da Série B, nós vamos aqui fazer um levantamento. Né? O Campeonato Mineiro, é o Campeonato Carioca, é o Campeonato Paulista, é o Campeonato no Rio Grande do Sul, né? O Campeonato Gaúcho, o Campeonato Catarinense, que inclusive já tem a volta Catarinense não tem, próximo, né? dia 8. Catarinense não tem na Série A, né? Sim, na Série B sim. Vai ter na Série Campeonato B, né? Goiano, né? O Campeonato Goiano, tem o Campeonato Curitibano, trazendo essas principais metrópoles que têm equipes na Série A e na Série B, que acredito que quando voltar a Série A, possivelmente vai voltar a Série B também junto com o brasileiro da Série A. Se deixar realmente solto, nós podemos ter um cenário, o Campeonato Carioca iniciando hoje, provavelmente se ele não parar, não tiver nenhuma liminar, ele vai terminar primeiro que todos os demais. O Campeonato Mineiro, vamos imaginar que comece no final do mês que vem, entrando em agosto. Ele vai terminar em meados de agosto. Vai terminar, Campeonato Mineiro, Thiago, só te interrompendo, vai terminar 16 de agosto. 16 de agosto. Aí vamos lá para São Paulo. Vamos pensar que em São Paulo só pode voltar ao futebol no dia 16 de agosto. Aí iria começar o Campeonato Paulista, o recomeço no dia 16 de agosto, e terminar já entrando em setembro. E aí, quando seria o Campeonato Brasileiro? Porque existe essa diferença de calendário, essa dificuldade em relação ao futebol europeu. Porque na Europa não existe campeonatos estaduais, são campeonatos nacionais. Na Inglaterra, na França, na Alemanha, na Itália, seja onde for, não existe campeonatos por regiões. São campeonatos regionais que são organizados por cada federação de cada país e de acordo também com as ligas, como é na Inglaterra, a Premier League, e entra em contato com a AFA, a AFA é na Argentina, né? Com a Federação Inglesa de Futebol. A Bundesliga entra em contato com a Federação Alemã de Futebol. E assim também é feito na Itália, nos demais países. E a UEFA fica por trás disso, porque a UEFA depende desses campeonatos para fazer as Copas europeias, como é a Liga dos Campeões da Europa, como é também a Liga Europa, que é a segunda competição, como se fosse a Sul-Americana. Então, no Brasil, realmente, é muito mais complicado, é muito mais difícil você adequar o calendário dessa forma, se não houver limite. Ou a CBF coloca um determinado limite, olha, os campeonatos estaduais terão que ter o seu término até o dia 28 de agosto. Um exemplo, a partir do dia 1º de setembro, nós vamos dar início às nossas competições nacionais. E aí, cada estado, sim, poderia averiguar, poderia entrar em consenso. Olha, nós podemos começar hoje. Nós não podemos começar hoje, nós podemos começar daqui 15, 20 dias, mas nós temos um prazo limite até o dia 28 de agosto. Aí, sim, eu iria entender completamente a CBF tomando essa posição. Mas não dá para ter o campeonato. Então, encerra o campeonato da forma como está, sem título para nenhum, sem rebaixamento. É o caminho que tem que ser tomado. Mas, ô Thiago, se fizer dessa forma, se encerrar desse jeito, e as cotas de televisão, uma parte ainda não foram pagas. Uma grande parte não foi paga. Por isso, inclusive, é que tem essa pressão para voltar. Aí os clubes vão ter mais um prejuízo, né? Já estão tendo vários, sócio-torcedor, bilheteria, etc. Aí vão ter mais um prejuízo. Isso aí entra na conta de cada clube, né? A necessidade, por isso, o retorno, né, dos campeonatos estaduais, até pela necessidade, não para ter, vamos dizer aí, um campeão, até porque não faz muita diferença, para falar a verdade, em termos de título, mas faz diferença no bolso, em questão de patrocinadores e cotas de televisão. E por isso eu digo, os clubes, juntamente com as federações, juntamente com quem transmite os jogos e com o governo de cada estado, deveriam entrar em consenso.
Dá para fazer? Dá, mas não dá para começar da forma como o Campeonato Carioca está começando. Temos que esperar, temos que fazer todo um trabalho, um processo, para que não tenha nenhum risco, não tenha nenhum dano, à medida que os números, né, do Covid estão aumentando no país. E eu vejo dessa forma, mas deveria sim ter um limite. Limitar até quando poderia encerrar, uma data de encerramento. Olha, até o dia 28 de agosto tem que encerrar todas as competições estaduais, porque no dia 1º de setembro vai começar o Campeonato Brasileiro. Então eu penso dessa forma que seria mais sensato, né? Primeiro, o Estado, juntamente com os clubes, federações e quem transmite os jogos, entrarem em consenso. E a CBF dá ultimato até quando poderia realizar esses jogos dos campeonatos estaduais. Thiago, para a gente fechar esse bloco, nós vamos deixar as notícias de Atlético e Cruzeiro para o próximo. Faz aí um resumão, uma peneirada só. Como é que estão as coisas na Europa, meu amigo? Ontem o meu Napoli deu volta olímpica, mas jogou lá no Estádio Olímpico de Roma, com a Juventus, Copa Itália, mas sem torcida é esquisito, né? Mas de qualquer maneira, o Napoli é ex-campeão da Copa Itália. Inclusive a Juventus, né, do Cristiano Ronaldo, do técnico Maurício Sarri, vem sendo muito pressionado, o treinador da Juventus, inclusive na última temporada, né, foi eliminado também na Copa da Itália, se não me engano, na fase quartas de finais para Atalanta, né, e ontem acabou sendo derrotado para o Napoli na disputa de pênaltis. A Juventus que passou pelo Milan com muita dificuldade na fase semifinal, após o empate também em 0-0, porém jogava por esse empate, porque era o segundo jogo, mas ontem era jogo único, né? O Napoli também teve dificuldades contra a Inter de Milão, venceu o primeiro jogo por 1-0, empatou por 1-1, chegou à grande decisão, e ontem o Napoli venceu a Copa da Itália, né? Sem a presença do torcedor, mas após o término da partida, milhares de torcedores na cidade de Nápoles saíram para comemorar o título, né? E mesmo ainda com todas as restrições que o governo italiano tem feito aí ao seu povo, mas o torcedor do Napoli não deu muito ouvido a isso, não. Milhares de torcedores saíram às ruas para comemorar o título diante a Juventus, um título importante, né? Que teve o Gennaro Gattuso, né, como treinador, o Gattuso que inclusive perdeu, né, sua irmã recentemente, até foi uma volta por cima muito rápida do Gattuso, conseguiu esse título, o primeiro título dele como treinador diante a equipe do Napoli, né? No campeonato alemão, no final de semana, o Bayern de Munique foi campeão com 2 rodadas de antecedência, conseguiu aí seu octacampeonato 8 vezes de forma consecutiva, né? Em 2012 e 2011 ele não ganhou, quem ganhou foi o Borussia, mas de lá para cá, o Bayern de Munique, a hegemonia total na Alemanha, e vejo o Bayern hoje também como o principal clube, o principal time hoje do futebol mundial, com grandes chances de vencer a UEFA Champions League, né? Mediante isso, o Liverpool já está eliminado, não está na disputa, foi eliminado pelo Atlético de Madrid. A Liga dos Campeões da Europa e também a Liga Europa já tem data para iniciar e tem também data para término, né? Vai acontecer no mês de agosto, inclusive a Liga dos Campeões da Europa vai acontecer em Portugal, essa reta final, tem os jogos da fase oitava de final para terminar, né, o jogo de volta, mas a partir da fase quarta de final, o jogo único e todos os jogos acontecendo em Portugal. A Liga Europa, da mesma forma, os jogos da fase oitavas de final vão acontecer nos seus respectivos lugares e a partir da fase quarta de final, os jogos vão acontecer na Alemanha. E aí, essas 2 competições vão se encerrar em agosto, né? Tivemos aí recentemente a volta do Campeonato Espanhol, tá uma briga muito legal, né, entre Real Madrid e Barcelona, inclusive o Barcelona venceu ontem, o Real Madrid joga hoje, 5 horas da tarde, contra o Valência, 2 pontos de diferença entre Real Madrid e Barcelona. A Premier League teve seu retorno ontem, né, com jogos que estavam atrasados, o Manchester City entrou em campo, venceu por 3-0, inclusive o Davi Luiz ontem fez um dos piores jogos da sua carreira, né, entregou um gol, fez pênalti, foi expulso e parece que o Davi Luiz não vai seguir no Arsenal, acredito muito difícil, após o jogo de ontem, né? E ontem o Pablo Mari, se você se recorda dele aí, estava no Flamengo, nessa campanha muito brilhante aí da última temporada, ontem também esteve em campo e muito mal, e acabou sendo até substituído, sentiu o tornozelo, mas vinha muito mal. E a partir de amanhã, a sequência do campeonato inglês, onde o Liverpool pode ser campeão, não nessa próxima rodada, mas
com 2 rodadas. Se ele vencer, ele pode ser campeão inglês. O Liverpool pode voltar aí a vencer a Premier League, né? E agora a volta do campeonato italiano, né? Nesse final de semana também, porque lá iniciou com o término da Copa da Itália e agora o pontapé inicial com o campeonato italiano, que tem, né, a Lazio brigando na parte de cima, juntamente com a Inter, a Juventus líder, mas é um campeonato que ainda está em aberto, né? Vem dando certo até aqui no futebol europeu, principalmente na Alemanha, né? Vem sendo muito elogiado como foi feito, como está sendo até aqui. E na Europa parece que, acredito que em breve pode voltar a ter presença de público, mas não com capacidade total do estádio, né? Presença de 10% a 30%. Inclusive o Bayer Leverkusen já solicitou à Federação Alemã de Futebol e também o governo alemão a final contra o Bayern de Munique da Copa da Alemanha com presença do torcedor. A presença, se eu não me engano, de 20% de presença de público na decisão da Copa da Alemanha. Olha aí, hein? Olha aí. Que o futebol sem um público, nem que seja um público pequeno. Vamos pegar aqui Minas Gerais, Estádio Independência, que é menor do que o Mineirão, 23 mil lugares, que liberem 10%, 2.300 torcedores. 1 a 2, 3 metros de distância do outro, não sei. Mas já faria uma diferença muito grande. Só que lá na Alemanha a coisa já está bem adiantada. Aqui nós temos que primeiro voltar ao futebol. Os regionais sem público, não tem jeito. Quem sabe, lá para setembro, outubro, com a situação um pouco menos dramática do que está agora, quem sabe até lá a gente tem até um pequeno público no estádio. Muito importante aquilo. Sai um gol, você escutar o frisson da torcida. Aquilo para o atleta é importante, para quem assiste, né, Thiago? Para todo mundo. Ô, Vilas, até para quem assiste, né? Para quem não está no campo, para quem está assistindo, eu estou achando até interessante, achando legal, é porque está rolando um BG de fundo, né? De torcida real, realmente, né? Que tem como se fosse a mesma vibração de acordo com cada lance, né? Uma falta para o time visitante, tem uma vaia para o juiz, tem a vaia para o jogador, na hora do gol tem o grito de gol, tem os cânticos. Então, pelo menos para quem está assistindo, não fica tão seco, né? Porque no início eu estava assistindo alguns jogos sem nenhuma torcida, escutando os jogadores falando, realmente é um pouco chato. Agora com esse BG de fundo, pelo menos para nós que estamos acompanhando os jogos pela televisão, não fica tão chato, não fica aquela coisa tão seca, né? Dá ali um clima, uma atmosfera um pouco diferente, mas muito distante ainda de ser o torcedor real, não podemos nem comparar. É uma medida que tomou algumas ligas ao fazerem esse BG, inclusive na Espanha, além do BG de torcida, existe imagens com torcedores fictícios, né? Alguns pontinhos, como se você estivesse jogando videogame, você vê a arquibancada recheada de torcedores mesmo de forma fictícia, né? Porque dá ali vamos colocar, uma ilustração diferente no jogo, que eu acho que isso aí é bacana. Muito bem, Thiago Baia. Nós vamos fazer o seguinte, vou chamar um intervalo. Na volta, a gente vai então dar uma pincelada aí nos bastidores de Atlético e de Cruzeiro, porque com essa possível volta do futebol mineiro profissional, 26 de julho, quer dizer, estamos aí a menos de 40 dias, né, do retorno, aí a tendência de que as equipes comecem a se movimentar ainda mais. Se bem que o Atlético está muito agressivo no mercado, estava nem esperando data de retorno do futebol, não. Vamos para o intervalo, na volta a sequência do Tempo Esportivo. O amor é a esperança da vida. O amor que se doa é o mesmo que se recebe. Em todas as línguas, o amor é sinônimo de caridade. E caridade é o amor que move o mundo. O amor que move você. Legião da Boa Vontade, 70 anos promovendo a caridade completa. A do corpo e da alma. Antes mesmo de você pensar em aprender inglês, a Wizard já unia a inovação com a melhor experiência de sala de aula. E agora, tem as melhores condições para você. Pra que se contentar com menos se dá pra fazer melhor? Dá pra fazer o Wizard. Tá com a grana curta? Tá sobrando mês no fim do seu salário? Vem pra cá. Porque a escola que negocia e faz do melhor jeito pra você conseguir se matricular, só podia ser o Wizard.
O Posto Castelo e o Posto Expresso têm um atendimento diferenciado, porque trabalham com profissionais qualificados e bem treinados para melhor lhe atender. O combustível é testado e aprovado pela Petrobras. Contamos com ducha automotiva e um moderno processo para troca de óleo e verificação de vários itens de segurança do seu veículo. Aproveite também a variedade e as promoções das nossas lojas de conveniência. Acumule pontos no Premia e participe das promoções. Toda vez que você abastece nos nossos postos, pode desfrutar de diversos benefícios, que vão desde descontos de produtos no nosso site até a chance de faturar vales combustíveis. Posto Castelo, Avenida Marechal Castelo Branco, 1300, em 7 Lagoas. Posto Expresso, Rua Eduardo Alves Ferreira, 40, próximo à Escola do SESI. Nesta casa, todo mundo tem TV por assinatura. Mas quem decide mesmo o que as crianças podem assistir são os pais. Na TV por assinatura não há restrição de horário para exibição de programas. Por isso, é possível bloquear conteúdos de acordo com a classificação indicativa através de uma senha. Seus filhos podem aproveitar uma programação de qualidade com toda a segurança. Para tirar dúvidas de como bloquear programas, canais ou horários, procure sua operadora. O caminho que eu escolhi não é o mais fácil. Mas é ele que me mantém firme e me dá segurança para seguir em frente. Eu sei que desvios existem de sobra. A droga é um deles. Mas quando o esporte toma conta da nossa vida, ele dá força, foco e persistência pra gente não se perder. Na minha vida, eu escolho a direção. E você? Qual caminho vai escolher? Você nunca será livre se escolher usar drogas. Estamos de volta, sequência do Tempo Esportivo pela TV 7 Lagoas, pela TV Câmara, pelo aplicativo 7 Lagoas Play, pelo Facebook 7 Lagoas Play também e pelo nosso site www.7lagoasplay.com.br. Vamos juntos aqui na sequência. Tiago Maia, vamos falar de Atlético e Cruzeiro, meu amigo. O que dá pra gente falar agora com essa possibilidade de retorno do futebol profissional em Minas Gerais? Falar primeiro do Cruzeiro, que está emprestando o lateral esquerdo Rafael Santos para Chapecoense, mas que diz, de acordo com o presidente Sérgio Santos Rodrigues, vai anunciar 2 laterais e um atacante. O que dá para esperar desse Cruzeiro, Thiago Maia? Olha, tem mais jogadores saindo, né? O Jonathan Robert retornando para o Grêmio pediu o retorno do atleta, então o Cruzeiro vai aí mexendo algumas peças. À medida que vai perdendo, vai saindo jogadores, a ideia é contratar, repor para fazer um time forte para a sequência da temporada, né? O restante do Campeonato Mineiro ainda tem a Copa do Brasil, o mais importante acredito que seja o Campeonato Brasileiro da Série B para retornar o mais rápido possível à Série A do Campeonato Brasileiro. Agora, eu sempre volto a dizer o que sempre tenho dito quando alguém me pergunta sobre esse time do Cruzeiro. Para mim, esse atual elenco do Cruzeiro é o mais forte da Série B, mesmo que não contrate nenhum jogador. Já teria, inclusive, a obrigação do acesso e até mesmo falando em título da Série B. Eu vejo o Cruzeiro com este atual elenco bem superior aos demais clubes que vão estar em disputa na briga pelo acesso à Série A. E outro detalhe, né? Os clubes também da Série B, da segunda divisão do Campeonato Brasileiro, terão dificuldades para contratar, terão dificuldades financeiras. Isso todos os clubes. Eu estava vendo agora recentemente que o Vitória está com a dívida na FIFA e caso não pague, pode acontecer como o Cruzeiro, pode perder 6 pontos, pode começar o Campeonato Brasileiro com menos 6 pontos, né? Então, não é só o Cruzeiro que está em situação financeira delicada na Série B, não. É claro que a situação do Cruzeiro é diferente, porque houve, na verdade, roubo
que é realmente preocupante. Foi um assalto que fizeram com o clube, mas as equipes que estarão em disputa com o Cruzeiro também com sérios problemas financeiros. Thiago Maia, a gente fala sobre essa Série B todo dia e fala sobre o nível que o Cruzeiro deverá enfrentar na Série B. É claro que com a pandemia, a gente não tem muita noção de como é que os clubes vão voltar, porque evidentemente o problema financeiro afeta todo mundo. Você acha que com este elenco que o Cruzeiro já tem aí, vai chegar mais alguém? Com esse elenco, apesar dos 6 pontos que foram perdidos na FIFA, o Cruzeiro sobe sem traumas, Thiago, na sua avaliação? Olha, se não acontecer nenhum problema extra-campo, né, que possa vir atrapalhar o trabalho, né, do Anderson Moreira, pode afetar também mentalmente os atletas, o Cruzeiro, mesmo com 6 pontos, é o melhor time, é o favorito e, sinceramente, pode até ter alguma dificuldade no início da competição, mas à medida que o time criar corpo, o time ter um ritmo de jogo, um padrão do Anderson Moreira, o Cruzeiro sobe sem risco algum e candidato ao título aí da Série B, mesmo se não vier nenhum reforço. Muito bem. Lembrando, se não houver problemas extra-campo, né? Não que afete aí o grupo. É verdade. O Cruzeiro tem 2 batalhas, né? Essa dentro de campo e a batalha com os intermináveis processos. Eu até comentei, Thiago, antes da gente passar para o Atlético aqui, esse balanço divulgado pelo Cruzeiro, que se refere a 2019, de 803 milhões de reais de dívida, ele não é real. Quer dizer, para a época ele era real. Mas se você fizesse um balanço hoje, essa dívida é muito maior. Só para lembrar aqui, em 2020, alguns processos trabalhistas. Thiago Neves, pedindo 20 milhões de reais. O Robinho entrou ontem na justiça. Pedindo inclusive a rescisão já imediata, porque ele tem contrato para assinar com outro clube. O Edilson vai entrar na justiça, tem muita grana para receber. O Fred está pedindo 75 milhões de reais, não sei se ele tem direito a tudo isso, mas está pedindo. Tem ainda aqueles 10 milhões do Atlético, que está indo para a última instância, que na verdade já não são 10, são 14. Não sei se o Cruzeiro vai ganhar ou perder. Tem coisas que não estão também no balanço que talvez não vão entrar. O Cruzeiro tem uma situação agora, nos próximos dias, para ser discutida em última instância na FIFA, sobre a vinda do Thiago Neves, lá do Al Jazeera, se não me engano. É um processo de 50 milhões de reais. O Cruzeiro até ganhou em primeira instância, mas é uma situação que ainda não está resolvida. E vários outros problemas. Então, Rodriguinho, tem uma. Não, o Rodriguinho já acho que já tá na dívida lá do ano passado, né? 30 milhões. Não sei. Tem muita coisa aí. Eu acho que essa dívida do Cruzeiro, na verdade, ela é acima de R$1 bilhão, porque esses processos trabalhistas não estão no balanço do ano passado. Do Rodriguinho, quando eu citei aqui, é porque deve ao Pirâmides, né? Não é nem a dívida trabalhista, que o Rodriguinho também vai entrar na justiça porque não recebeu, né? Tem que pagar o Pirâmides até um absurdo, um valor fora da realidade para um jogador de 31 anos de idade, né? Um negócio que o Cruzeiro fez que não tem explicação. Pagar o que tem de pagar o Pirâmides e possivelmente o Rodriguinho também vai entrar na justiça querendo seus direitos, porque não recebeu. Todo mundo sabe disso. Isso não é surpresa para ninguém, não é algo novo, mas são dívidas que o Cruzeiro tem pela frente para 2021, para 2022, 2023. Então, a coisa, acredito que está só no começo, para ser sincero. Está só no começo os problemas do Cruzeiro. Falar do Atlético, que também vive os seus problemas, né? Mas ontem anunciou o pagamento de mais uma dívida na FIFA, referente ao volante Rafael Carioca. Tinha pouco mais de 7 milhões de reais pendentes, foi quitada. É um problema a menos, mas o Atlético ainda tem outras dívidas a serem pagas. Agora, falando do time, Thiago Maia, hoje eu até achei engraçado, porque eu estava vendo as redes sociais, os torcedores desejando saúde para o Rubens Menem, né, o presidente da MRV, falando: olha, presidente, tá muito frio, não esqueça o seu agasalho, coma bastante fruta, tome vitaminas, o senhor precisa viver 250 anos, o senhor é imortal. Claro que é uma brincadeira da torcida do Atlético, porque o Rubens Menem e o Rafael Menem estão metendo dinheiro no galo aí para contratar jogador.
Até onde vão essas contratações do Atlético, ô Thiago Maia? E detalhe, né? No Twitter, um dos assuntos mais comentados, né, ontem, foi sobre a fortuna que tem aí o Rubens, né? Cerca de 5 bilhões seria aí de dólares. A fortuna do dono aí da MRV. É muito dinheiro. Eu não consigo nem imaginar realmente uma fortuna dessa. Sobre o investimento que está sendo feito no Atlético, eu não era a favor desse investimento, dessa forma, até pouco tempo atrás, né? Eu até entendia que o Atlético deveria manter pés no chão, que o Atlético deveria trabalhar pagando dívidas, esperar o estádio ficar pronto para ter uma receita maior e conseguir voltar a ser competitivo, né? Mas quem sou eu para poder ficar realmente criticando ou desacreditando de investidores, né, como o Rubem, que tem aí uma das maiores empresas do Brasil, que é a MRV, e o Ricardo Guimarães, que é dono do Banco BMG, né, que são empresários, são investidores que sabem o que fazem com o dinheiro, aonde colocam, e vê aí um retorno. Agora, é arriscado? Acredito que sim, porque se não der certo, o Atlético, mesmo pagando juros inferiores, esses juros têm que ser pagos, vai ficar na conta do Atlético. Agora, se realmente der certo, o Atlético vai estar dando uma passada maior, vai estar em outro patamar. Inclusive, acredito que neste momento de pandemia, onde os clubes estão com dificuldades financeiras, dificuldade de fazer investimento, talvez esses investidores do Atlético tenham pensado da seguinte forma: olha, está todo mundo com problema financeiro, está todo mundo se arrastando, ninguém tem como investir. Nós temos o dinheiro, vamos largar na frente dos demais? Acredito que o caminho é esse, né? Porque o Atlético tem contratado, tem falado de mais jogadores. Não digo que é para formar um time para ser campeão ou brigar com o Flamengo de forma imediata, mas é um projeto para o Atlético voltar para a Libertadores do ano que vem, fazer um bom Campeonato Brasileiro, e aí o Atlético se estabilizar mais uma vez como um time competitivo e também com força de mercado. E aí a gente pensa lá na frente, né? Quando o estádio ficar pronto, quando não houver mais pandemia, o Atlético tendo uma receita absurda com o estádio, o Atlético estando competitivo, jogando Libertadores, o Atlético fazendo bons campeonatos brasileiros, seguindo, brigando aí na parte de cima do Brasileirão, tentando aí uma possibilidade de título da Copa do Brasil. O pensamento me parece ser esse. Agora, é arriscado? Mas eu estou um pouco mais confiante hoje do que alguns dias atrás, quando via, né, essa gastação ostentando da forma como está. Thiago, só para a gente fechar o tema Atlético, porque a gente está no finalzinho do bloco. Bueno, zagueiro que veio emprestado do Kashima Antlers, o Júnior Alonso, né? Júnior Alonso? Do Boca Juniors, do Boca. É o Paraguai, que está para acertar a qualquer momento. É do Lille, da França, está pegando só a forma de parcelar o pagamento. O Léo Senna, que veio do Goiás. Esse do Equador, eu confesso que não me lembro dele, foi destaque da Copa Sul-Americana pelo Independiente Del Valle, o Alan Franco, mas eu não me lembro. Dizem que é um jogador de muita qualidade. O Keno, que está também já... Parece que anunciou agora. O Keno, atacante, né, que era do Pirâmides, do Egito. E o outro jogador foi o Marrone, né, que veio do Vasco da Gama. Todos esses já anunciados. E o Atlético tenta ainda um meia e um camisa 10. Tenta mais 2 jogadores. Falou-se em Gustavo Scarpa, em Lucas Lima, agora tem o Geix, que é um jogador lá do São Lourenço del Magro, tem aquele Hurtado, que joga no Boca Juniors também. Estão falando aí de outros jogadores. Esse time pode ir aonde? Esse elenco, até onde ele pode chegar? Rapidinho para a gente encerrar o bloco. Só para dizer aqui, até pintou na minha tela aqui, parece que o Sete Câmara tweetou, neste momento, a contratação do Keno. Não tenho certeza, porque não entrei aqui no Twitter, estou usando o telefone, mas chegou a mensagem aqui que ele teria tweetado, confirmando a contratação do Keno. Olha, são bons nomes. O Gais, jogador do São Lourenço, é um jogador muito bem falado, 21 anos de idade, jogador que esteve, né, inclusive, disputando esse pré-olímpico com a seleção da Argentina, que foi muito bem, por sinal.
é um nome que está sendo vinculado aí como possível reforço do Atlético para o ataque. É um jogador que pode jogar como 9, pode jogar pelos lados, um jogador que tem versatilidade. Para o meio-campo, gostei do que vi até aqui. Acredito que vai chegar mais um nome. Não vejo, talvez, sendo um camisa 10, porque o São Paulo não é de usar esse camisa 10. Ele gosta de um jogador que faz aquele famoso vai e vem, que na Inglaterra é conhecido como box-to-box, né? Que ele ataca, marca, chega na frente, pisa na área, faz gols. Um jogador com essas características, né? Contratando zagueiros, que eu acho que é importante, porque a defesa do Atlético, para mim, é a pior ponta da defesa do Atlético. O Igor Rabelo e Hever sem condições, o Gabriel também limitado, mas ainda era aquele melhor defensor que o Atlético tinha. E com esse time, dá sim para sonhar com um possível G4. Não vou falar de título, porque não acredito, até porque o São Paulo vai ajustar o time agora, mas o Atlético tem uma força do que os demais, né? Não algo que a gente desejava, mas é porque o Atlético só vai ter o Campeonato Brasileiro pela frente. Então, acredito que G4 é a realidade do Galo. Eu vou chamar o intervalo, gente. Vou desfazer agora a conexão TV Sete Lagoas, TV Câmara. Os telespectadores da TV Câmara, evidentemente, vão seguir com a programação normal da emissora. Lembrando que pela TV Câmara, o tempo esportivo está sendo exibido em horários alternativos, às 14h e às 19h. E aí a explicação. No primeiro horário do programa, às 11h, a TV Câmara está exibindo as teleaulas da rede estadual de ensino, numa conexão lá com a Rede Minas. Então, por isso, na TV Câmara, o programa às 14h e às 19h. Para vocês da TV Câmara, um grande abraço, até amanhã. Para você da TV Sete Lagoas, segura aí que a gente volta depois do intervalo com os destaques finais. Essa é uma convocação. O mosquito Aedes aegypti está pegando. Não é que isso pareça uma guerra, isso é uma guerra. Uma guerra que já fez milhares de famílias perderem parentes queridos. Uma guerra que já comprometeu o futuro de muitas crianças. O maior desafio não é a água parada, é você ficar parado. Porque todo dia é dia de eliminar focos do mosquito. E você, já combateu o mosquito hoje? Proteja a sua família. Been so long since the last time I saw your face. Just the other night was the same embrace. A warm fuzzy feeling still gets me reeling. Like that kid used to be a chain. O Posto Castelo e o Posto Expresso têm um atendimento diferenciado, porque trabalham com profissionais qualificados e bem treinados para melhor lhe atender. O combustível é testado e aprovado pela Petrobras. Contamos com ducha automotiva e um moderno processo para troca de óleo e verificação de vários itens de segurança do seu veículo. Aproveite também a variedade e as promoções das nossas lojas de conveniência. Acumule pontos no Premia e participe das promoções. Toda vez que você abastece nos nossos postos, pode desfrutar de diversos benefícios, que vão desde descontos de produtos no nosso site até a chance de faturar vales combustíveis. Posto Castelo, Avenida Marechal Castelo Branco, 1300, em Sete Lagoas. Posto Expresso, Rua Eduardo Alves Ferreira, 40, próximo à Escola do César.
Reta final do tempo esportivo. Eu vou chamar o Santo Antônio aqui, o Thiago Maia, gente. Esse Thiago Maia, esse menino é doido, viu? Ele falou que se acontecer um negócio no esporte esse ano aí, que não tem quarentena que segura esse homem dentro de casa, não. Ah, menino, gente. Falar aqui do supermercado Santo Antônio, onde você sempre ganha. Ah, Santo Antônio, maravilha, gente. Santo Antônio tem lá a promoção, agora a promoção para você, cliente do Santo Antônio, né? A cada R$50 em compras, você vai pegar o cupom, vai preencher para concorrer ao sorteio de 2 carros, 0 bala, viu, gente? E 10 vales compras de R$3.000 cada um. Imagina, você com vale compra de R$3.000, sorteio vai acontecer em janeiro, mas você já pode ir juntando e participando com os cupons. Lembrando que no supermercado Santo Antônio, você compra e paga em até 3 vezes nos cartões de crédito sem juros e em até 35 dias no cheque pré-datado. Final de semana está chegando, amanhã eu vou trazer ofertas especiais aqui no programa. Final de semana é um verdadeiro desfile de preços baixos no nosso supermercado Santo Antônio. E já que é para falar de coisa boa, deixe-me destacar também o Sacolão Center, que tem 2 lojas em 7 Lagoas, que tem o melhor teleentrega da região, você vai ver os números aí, você liga, pede a mercadoria que você quiser e recebe em casa, também tem a facilidade de pagar no cartão de crédito. O Sacolão Center é tudo de primeira, a Sandra tá lá, toda a equipe, ninguém vende mais barato do que o Sacolão Center. Separei as ofertas aqui, ó. Tudo que eu vou falar agora é R$ 1,79 o quilo. Banana caturra, laranja pera-rio, abobrinha italiana, abóbora moranga, mexerica pocã, tudo isso R$ 1,79 o quilo. É barato demais. Ninguém vende mais barato do que o Sacolão Center. Viva com mais saúde. Adquira os produtos do Sacolão Center. Thiago Maia, vamos passar a régua. Vamos embora, meu amigo. Um abraço e obrigado pela presença. Valeu. Lembrando que devido, à pandemia aí, o Covid-19, hoje nós não vamos ter uma das grandes quinta-feiras da história do futebol com jogos para todos os lados, porque nesta quinta-feira era para estar acontecendo neste momento, durante a tarde, jogos da Eurocopa, à noite, Copa América e ainda com jogos do Campeonato Brasileiro, Fica para o ano que vem. Verdade. Tomara, ano que vem tem previsão aí de Copa América, de Eurocopa, de Olimpíadas. Vamos ver, essa vacina tem que chegar logo, para a gente normalizar a vida, porque a vida sem futebol também é muito complicada. Thiago Maia, muito obrigado a você de casa, muito obrigado pelo carinho da audiência, paz e harmonia no coração, fiquem com Deus e até amanhã com mais um Tempo Esportivo.